Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Daniela e hoje a gente vai falar um pouco sobre organologia vegetal. Basicamente sobre os 3 órgãos principais das plantas, que são raiz, caule e folhas. As raízes são geralmente compostas por 4 partes principais. A pontinha da raiz, que está geralmente embaixo, ela é chamada de gema apical e ela é protegida por um tecido fininho que chama coifa. A gema apical é uma região meristemática. O que é uma região meristemática? É aquela que produz, através de várias mitoses, muitas células. Ela tem um potencial reprodutivo muito alto e as células formadas na região meristemática seriam tipo as células tronco que a gente tem, que elas podem ser diferenciadas em qualquer outra célula da planta. Então são células embrionárias. Em cima da gema apical tem uma zona que ela é totalmente lisa na raiz, não tem nada nessa zona. Ela é chamada de zona de alongamento da raiz. Nela ocorre o aumento por alongamento dessas células que foram formadas na zona meristemática, que era da gema apical, e o amadurecimento delas. É lá que elas vão começar a querer se diferenciar em alguma célula específica. Em cima da zona de alongamento da raiz, que é chamada de zona lisa, tem a zona absorvente. Nela tem alguns pelinhozinhos que são chamados de tricomas, que eles são responsáveis por absorção mesmo, e é nela que ocorre a diferenciação das células. Ou seja, a célula que era embrionária podia fazer qualquer coisa, era totipotente, agora ela vai falar assim, ah não, agora eu vou virar uma célula do parênquima, que é um tecido de preenchimento, ou agora eu vou virar uma célula da epiderme. E a partir desse momento ela não pode mais voltar a ser uma célula totipotente na maioria dos casos. E por fim, na parte de cima, é a zona de ramificação. Nela são formadas as raízes laterais, que são chamadas de raízes secundárias, que vai aumentar a região da raiz para ela poder absorver mais nutrientes, água do solo. Dentro da raiz, a parte de fora da raiz é formada pela epiderme, que são células mais ou menos retangulares, juntinhas uma da outra, para proteger o que está dentro da raiz. No meio tem o parênquima, que é um tecido de preenchimento, e bem no centrozinho tem o xilema e o floema. Geralmente o xilema está dentro, no meiozinho, e o floema está por fora. Isso é importante para o crescimento secundário das raízes, que só acontece nas dicotiledôneas, no caso das angiospermas, e o crescimento secundário é o crescimento por largura, enquanto o crescimento primário é por altura. O crescimento secundário das raízes é o mesmo jeito que ocorre no caule, mas ocorre basicamente pela diferenciação das células e crescimento em círculos concêntricos, sempre para fora, do xilema, do floema e da epiderme das raízes. As raízes das monocotiledôneas são diferentes das dicotiledôneas. No caso das monocotiledôneas, elas têm raízes fasciculadas ou em cabeleiras, que é mais ou menos, que é basicamente a raiz. Ela cresceu com uma raiz central, que era a raiz primária, e ela começou a formar várias raízes secundárias em volta delas. Só que depois de um tempo, essa raiz primária, no caso das monocotiledôneas, ela vai se desfazer e vão ficar só as raízes secundárias em cabeleiras mesmo. Também podem ser chamadas de raízes adventícias. Já nas dicotiledôneas, são raízes pivotantes ou axiais. Elas são chamadas de raízes ramificadas porque tem uma raiz central e a partir dessa raiz central, que é a raiz primária, vão surgindo outras raízes em volta, na região da zona de ramificação. Geralmente, em lugares com pouco oxigênio, como é o caso dos mangues, existem raízes aéreas, que também podem ser chamadas de raízes suporte, e elas são pneumatófitas, ou seja, elas conseguem absorver oxigênio do ar para ajudar a
a oxigenar toda a extensão da planta, já que os manguezais são realmente muito pobres em oxigênio. Então fica difícil garantir a respiração celular das plantas. E de raízes é basicamente isso. Agora vamos para caule. O caule das plantas, ele pode ser verde. Quando ele é verde, significa que ele apresenta clorofila e faz fotossíntese. Mas, na maioria dos casos, ele não é verde, então ele não faz fotossíntese. Ele é dividido em, basicamente, 3 partes. A regiãozinha de cima, que é a parte que cresce para cima, pontinha de cima, é chamada de gema apical. Igual na raiz, essa gema apical é uma região meristemática, que vai possuir várias divisões celulares para permitir que o caule cresça em tamanho. Ele também possui as regiões de nós e entrenós. Os nós são regiões meristemáticas também, não necessariamente no topo, regiões meristemáticas dos lados, que permitem que esse caule cresça para os lados ou apresente alguma coisa diferente. Então, toda região que cresce alguma coisa do caule é uma região de nó. Pode ser um meristema foliar, que dá origem à folha, pode ser um meristema que dá origem a flores, pode ser um meristema que dá origem a galinhos mesmo, essas coisas. E a região que não tem esse meristema, não tem os nós, é chamada de entrenó, que é só uma região que está lá normal mesmo. Vocês podem perceber que em muitas árvores, tipo pinheiros, eles são um cone, ou seja, os raminhos que estão embaixo, os galinhos e as folhas de baixo, crescem mais do que as que estão em cima. Isso acontece por causa de um hormônio vegetal, que é a auxina, que a alta concentração de auxina, que é produzida também na gema apical, uma alta concentração no caso do caule, faz com que ele cresça mais para cima e inibe o crescimento lateral. Já uma baixa concentração de auxina faz com que cresçam mais as coisas que estão nos nós. Por isso é um cone, porque aqui em cima tem uma grande quantidade de auxina. Então vai parar de crescer aqui para cima e embaixo, que tem uma baixa concentração de auxina, vai crescer muito. Por isso que em vários jardineiros, eles cortam a partezinha de cima para fazer com que mude o formato. Por exemplo, corta a gema apical, aí não cresce mais para cima. Então não vai aumentar o tamanho dessa árvore, dessa planta, mas vai crescer mais para os lados, então vai ficar mais cheinho com as folhas. Já na raiz é o contrário. O crescimento da raiz, ele é favorecido por uma baixa concentração de auxina, já que a auxina é produzida na gema apical do caule. Então, quanto menos auxina tem na raiz, mais ela vai crescer. É por causa dessa região de nós e entrenós que você pode fazer a reprodução, no caso, meio que clonagem, de uma planta. Por exemplo, você pode fazer mergulhia. O que é mergulhia? Você pega um ramo, sem cortar ele da árvore, e coloca ele debaixo da terra. Uma região de nó, no caso. Isso vai fazer com que a auxina não chegue nessa região, já que ela vai descer. E a auxina, ela vai... Já que esse negócio vai fazer assim, e vai subir, e a auxina vai pela gravidade. Então, nesse raminho que mergulhou e subiu, não vai chegar mais. E aí, ele vai formar raízes e vai criar um clone da planta do lado da outra. Essa técnica é chamada de mergulhia. E também pode ser alporquia. A alporquia, você corta uma parte entre o nó, e aí você vai impedir também a chegada de auxina, e nesse nó vão ser formadas raízes, por causa da baixa concentração de auxina. Então você criou um clone da planta que está coladinho nela, depois você só corta e planta ela em outro lugar. O caule, ele é formado pela casca, a parte de fora, que pode ser chamada de suber ou cortiça, a região de dentro, que é o parênquima do caule, que é só um tecido de preenchimento mesmo. Por fora, assim, dentro do parênquima, o círculo de fora, é o floema, e por dentro o xilema, mas isso só no caso das angiospermas
dicotiledôneas, porque as dicotiledôneas apresentam uma organização dos vasos do xilema e do floema. Já as monocotiledôneas, elas não apresentam um crescimento secundário do caule, crescimento em espessura, só apresentam um crescimento em altura, porque os vasos delas são difusos. Então, por exemplo, não tem essa ordem do floema por fora e xilema por dentro. Xilema e floema estão juntos um do outro. E o crescimento secundário, que é o crescimento em espessura do caule, ele acontece a partir dos câmbios. O que é isso? O câmbio é a desdiferenciação das células para se rediferenciar em uma nova. Então é o seguinte, o xilema, ele está no meio, tem os círculos de xilema concêntricos lá. As células do xilema estão envoltas por um câmbio vascular. As células desse câmbio vão se diferenciar em novos vasos do xilema. E as células do floema, que estavam lá atrás, vão se diferenciar em novas células de câmbio. O floema, que estava atrás, que agora virou célula de câmbio, tinha uma célula de câmbio vascular atrás do floema, de novo. E ela vai se diferenciar em floema, e umas células parênquima vão voltar a ser células de câmbio, e as células da casca também as células de câmbio da casca também vão se diferenciar em casca. Então, ele pode sempre crescer em espessura. Por causa desse crescimento em espessura, o xilema, que está no meio, é o único que vai permanecer depois de todos os câmbios. Ou seja, o primeiro xilema que a árvore teve ainda está lá, já que ele está crescendo para fora sempre. E o floema, o suber, o parênquima, eles estão sempre se diferenciando, trocando para fora. O xilema também está indo para fora, só que o que estava no meio, o inicial, ele não vai ser desfeito. Só que agora esse xilema, ele não é mais funcional. Só que isso vai gerar vários círculos concêntricos de xilema dentro da árvore. Geralmente esse câmbio, ele acontece no período de 1 ano. Então você pode olhar a idade da árvore, olhando a quantidade de círculos concêntricos de xilema que ela tem. Sendo que só o último xilema, só o que está por fora de tudo, é o funcional. Então, por isso, você cortar um tronco de árvore, você vai ver vários círculozinhos, um dentro do outro. São o xilema que não é mais funcional para as árvores e que agora ele é chamado de cerne. Também é importante, quando a gente fala de caule, falar sobre o anel de Malpighi. Esse anel, ele geralmente é usado para matar a árvore. Ele acontece da seguinte forma: você corta por dentro da árvore o suber, que é a casca, que também pode ser chamada de cortiça, tira isso, o parênquima, e junto tira o floema em um anel. Tirando esse floema, vai impedir que a seiva elaborada, que é a glicose, chegue das folhas até a raiz. Então a raiz e as partes inferiores da planta, embaixo desse anel que você retirou, elas não vão mais conseguir sobreviver, porque elas não vão ter o alimento que elas precisam. Então a raiz para de funcionar, tudo aí embaixo morre. Como a raiz parou de funcionar, não vai chegar mais seiva elaborada lá para as folhas, que não vão mais poder realizar fotossíntese, e assim você mata a planta. As folhas são compostas pelo pecíolo, que é o cabinho delas, e pelo limbo, que é a superfície da folha. Também tem as estípulas, que são tipo umas regiões bem pertinho do pecíolo e do caule da planta, ou do galho, que serve para proteger o meristema que deu origem a essa folha, que provavelmente no caso é uma gema lateral e um meristema foliar. As folhas, elas parecem uma lâmina, a maioria delas. E na superfície a gente tem uma cera impermeável, que é composta por cutina, que é responsável por impedir que a planta perca água para o ambiente. Em algumas regiões da planta, essa cera é acumulada e parece que tem uns espinhozinhos em cima dela, que são, na verdade, as espículas, que servem para proteger a planta, mais ou menos. As folhas, geralmente na parte superior do limbo, que é a parte superior da folha, elas têm tricomas, que são pelos. Esses
pelos geralmente são para evitar que a flor seja comida. Por exemplo, uma lagarta ou qualquer outro herbívoro, na hora que ele vai comer a flor, quando ela tem esses pelinhos, diminui a digestibilidade dela. Então fica ruim de mastigar e eles evitam comer essa folha. O que é muito bom para a planta, já que garante que a folha vai viver mais tempo e fazer mais fotossíntese. As folhas, elas apresentam as nervuras, que você vê que é tipo como se fossem umas veiazinhas na folha, e ela pode ser paralelinérvia, ou seja, as nervuras são paralelas, ou pode ser ramificada, que tem uma nervura central e várias outras nervuras vão saindo dela. Essas nervuras são os vasos, xilema e floema, que passam ali pela folha e, no caso, divide as monocotiledôneas das dicotiledôneas. As monocotiledôneas apresentam nervuras paralelas e as dicotiledôneas apresentam nervuras ramificadas. Embaixo da epiderme superior, que é a parte de cima da folha, a gente tem o mesófilo foliar. Nesse mesófilo foliar, você possui dois tipos de células. Em cima é chamado de parênquima palissádico, que são as células do parênquima, células de preenchimento, que estão juntinhas uma das outras. Embaixo do parênquima palissádico está o parênquima lacunoso, que são células que entre elas tem um espaço vazio. Esse espaço vazio, ele está lá porque junto com o parênquima lacunoso e o parênquima palissádico tem cloroplastos. Os cloroplastos, eles são tipo mitocôndrias. A origem deles provavelmente foi por endossimbiose, ou seja, os cloroplastos, eles seriam tipo uma bactéria que não foi totalmente digerida pela célula. Então, sobrou um restinho dessa bactéria que conseguiu se multiplicar, formou o cloroplasto, e é por isso que as plantas conseguem fazer a fotossíntese. Mas aí, por causa dessa teoria da endossimbiose, surgiram os cloroplastos lá na planta, e para acontecer a fotossíntese, precisa que entre gás carbônico e saia gás oxigênio. Mas esses gases, eles só vão conseguir passar se tiver espaço entre as células. E é por isso que tem o parênquima lacunoso e tem essas lacunas, literalmente espaços vazios, entre as células do parênquima. Então, esses parênquimas na folha, tanto o palissádico quanto o lacunoso, são parênquimas clorofilianos, porque eles possuem clorofila. E na epiderme inferior da folha, parte de baixo da folha, a gente tem os estômatos. Os estômatos, eles são células que abrem e fecham, tem um buraquinho que chama ostíolo, e as duas outras partes das células são chamadas células guarda. Elas abrem e fecham esse buraquinho, o ostíolo, para permitir a entrada de gases, ou saída de gases, no caso, saída de oxigênio para fotossíntese, e também a saída de água para evapotranspiração. Então, é importante que o estômato esteja na superfície inferior da planta, porque a evapotranspiração, no caso das plantas que têm o estômato na parte inferior da folha, ela acontece mais pelo vento mesmo, que vai levando algumas moléculas de água. E se estivesse na superfície de cima, ia perder por causa da evaporação, por causa do sol, né? Por causa do calor. Então, é mais vantajoso para a planta ter os estômatos na parte inferior, já que ela vai perder menos água por causa disso. De organologia vegetal é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.